Amados irmãos, aqui estamos nós para mais uma celebração ao Senhor nesta quarta-feira, dia 15, pela graça e bondade do Senhor. Conforme temos anunciado algumas vezes, reuniu-se ontem o nosso conselho. Alguns irmãos aqui presencialmente e alguns irmãos no Zoom. Debatemos bastante. O pastor Eduardo, nosso gestor, fez um bonito trabalho de pesquisa, de análise das leis, das regras de ouro, das implicações e nos fez uma brilhante exposição. À luz de todas essas coisas, o conselho entendeu que ainda não seria prudente abrir os trabalhos para abrir o templo, para receber a igreja presencialmente. De modo que nós informamos aos irmãos que ainda trabalharemos um pouco mais através da transmissão, através da informática, por esse caminho que vimos usando. Entendemos que é prudente, que é necessário, uma vez que as exigências são grandes, nós poderíamos até cumprir, mas, sobretudo, não seria prudente nesse momento. O Conselho volta a se reunir na terça-feira, 28, para continuar analisando a questão e, sobretudo, acompanhando a curva dos acontecimentos, dos cometimentos da enfermidade, para ver se isso possibilita, então, a gente abrir o templo. Sabemos que algumas igrejas estão fazendo isso, entretanto, algumas também não estão. E nós vamos, nesse momento, nos alinhar com essas que não estão. Essa é a nossa palavra para o coração dos irmãos. Sejam bem-vindos, parentes e amigos que eventualmente estejam acompanhando, alguns amigos que estão recebendo em suas casas também o culto para acompanhar. A todos um grande e forte abraço nessa hora do nosso culto. Deus nos abençoe, possamos juntos com alegria cultuar ao Senhor. E eu convido para esse primeiro momento de oração a irmã Laísa Nunes da Costa Silva para nos conduzir na oração inicial ao nosso culto. Oremos, irmã Laísa. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos porque estamos reunidos mais uma vez como igreja em tua presença. Te somos gratos, Pai Santo, porque até aqui o Senhor cuidou de nós e a tua misericórdia nos tem alcançado. Podemos sentir o teu cuidado com nossas vidas. Te pedimos, Pai Santo, que o Senhor continue nos abençoando, cuidando de nós, nossos familiares e amigos. Abençoe, Senhor, nosso pastor e abençoe também a liderança da tua igreja. Ouve as nossas orações e perdoe as nossas falhas. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém. Tendo irmãos orado, acompanhando a irmã Laísa, nós vamos juntos cantar um hino que tem por título Glorioso és tu, Senhor. É um hino que nos anima, é um hino que nos impulsiona e que a gente com alegria vai saudar, vai engrandecer, vai glorificar o nome do Senhor. Cantemos então, Glorioso és tu, Senhor. Salvador, nós te adoramos, proclamamos teu amor. Tu és santo e poderoso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor.
vieste dar a vida pra nos redimir, Jesus. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, glorioso és tu, Senhor. Vem, ó, vem, eterno Cristo, Rei sublime divinão. Vem reinar e para sempre no teu trono celestial. Glorioso, glorioso, glorioso és tu, Senhor. Glorioso, Agora, para o nosso momento de dedicação de vidas e bens, convido os irmãos a participar dele, renovando sempre seu propósito, aguardando do Senhor as oportunidades para servi-lo, para trabalhar na causa a despeito desse nosso tempo de pandemia que está, acho, com seus dias contados, né, mas ainda bastante intenso. Nós vamos aproveitar essa hora, olhar quem ainda não sabe, quem eventualmente deseja participar da nossa sustentação financeira, algum amigo, né, naturalmente. Nós vamos agora, então, ter um tempo de oração. É quando dedicamos nossa vida e dedicamos nossos bens, né? Embora nós estamos entregando lá no banco ou passando aqui na igreja, mas está saindo do nosso coração. Isso é dedicação. Para nos conduzir na gratidão, porque Deus tem nos guardado, protegido, tem dado recurso ao nosso coração para servi-lo com os nossos bens. Nós vamos convidar a irmã Lindalva de Carvalho de Lima. Irmã Lindalva, nos conduza, por favor, em oração nesse momento. Senhor meu Deus, meu Pai, glorioso Deus, santo, santo és, Senhor dos exércitos, Pai, formosura tua, Senhor, são os teus. Ó Pai de amor, abençoa-nos, Senhor, mais e mais. Eu te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos já recebidas, Pai, pelo teu grande amor, pelos dízimos já recebidos, Senhor. Vem dando a cada um o teu conforto, para que cada vez possamos mais e mais dizimar a Ti, Senhor.
Eu te agradeço, Pai, pela saúde, pela tua força que me dás. Te agradeço com perdão dos meus pecados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Depois de ouvirmos a irmã Lindalva e acompanhá-la, naturalmente, vamos passar a palavra ao nosso coordenador da campanha missionária, o diácono Alexandre Jaci Teixeira, que está com a palavra nesse momento. Boa noite, amada igreja. Que prazer estar com os irmãos nesse culto de quarta-feira à noite, louvando o Senhor no estudo da palavra e podendo falar de missões. Que tempo, que oportunidade. É um momento que me deixa, um dos momentos, períodos do ano que me deixa mais alegre, que é um dos momentos de trabalhar por missões. Início do ano trabalhando missões mundiais, começamos agora no último domingo com Missões Rio e vamos até o meado ali de agosto e depois vamos seguir com missões nacionais. Os irmãos sabem que o alvo que a gente faz, que o trabalho que a gente faz durante esse período, até o finalzinho de setembro, entrando ali com as ofertas até o segundo domingo de outubro, são para Missões Rio e Missões Nacionais. Parte do que a gente faz do nosso alvo, do que a gente arrecada, né? Parte vai para Missões Rio e a outra parte vai para Missões Nacionais. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? O alvo de Missões Rio é R$600 mil, um alvo que se repete aí ao longo de 3 anos. Eu falei para os irmãos que quando a gente divide por 12, são R$50 mil por mês, né? Para 20, 25 missionários, para o sustento deles, da obra, para ajuda, para um voluntariado grande que trabalha aí, né? Então a gente realmente precisa trabalhar, né? A nossa Convenção Batista Carioca, quem a gente está afiliado, precisa muito das nossas orações e da nossa ajuda financeira, para que esse trabalho não pare. A gente teve a oportunidade de ver o pastor Cláudio, você que viu aquele belíssimo testemunho, a belíssima explanação sobre capelania prisional. O Senhor ele tem transformado. Como eu falei, são verdadeiras igrejas dentro dos presídios, que têm salvo vidas, têm salvo homens, mulheres, né? E esse trabalho não pode parar. Essa é uma delas, das 8 capelanias que a gente tem. Então eu queria começar com os irmãos a falar o nosso tema e a nossa divisa, e depois falar como já está o nosso alvo, porque eu já tenho uma primeira parcial, e vamos falar vou reforçar como você vai enviar o seu alvo para nós, tá bom? Então vamos ao nosso tema, vamos juntos? A cidade clama, quem responderá? A cidade clama, irmãos, e eu tenho reforçado que a cidade do Rio de Janeiro clama, né? E esse trabalho da capelania é muito importante. Essa é a nossa divisa, que está em Lucas 4, versículos 18 e 19. Vamos ler, vamos aprender dele, vamos guardar para orar por esse trabalho grandioso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Tem Bíblia que fala o ano aceitável do Senhor. Essa é a versão bíblica que Missões Rio escolheu, por isso lemos ela. Então vamos fazer isso no nosso coração. O Espírito do Senhor está sobre nós. Lembra Atos 1:8, que foi divisa de missões mundiais alguns anos atrás, né? Esse vem correlacionar, né? Quando o Espírito do Senhor veio sobre nós, né? E nós somos seus filhos, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo, e a gente pode e a gente precisa seguir. Assim como a grande comissão de ir de fazer discípulos. Essa responsabilidade é nossa, amados, é da nossa igreja. Então vamos seguir em frente. E agora eu queria mostrar um vídeo para vocês, para no final a gente falar do nosso alvo, de uma voluntária, da Kátia. Capelania Hospitalar, uma das capelanias mais importantes que a gente tem também. O nosso representante legal, o pastor Miguel Companichi. E aí a gente vai ver a Kátia, porque ela foi alcançada pelo Senhor nesse trabalho e hoje é uma voluntária fervorosa. Vamos ver então o vídeo da nossa irmã Kátia.
Oi, povo abençoado. Meu nome é Kátia Maria Salles de Moura. Eu moro no Meia, aqui no Rio de Janeiro. O nome da minha igreja é Igreja Batista Renovada do Grajaú e eu estou aqui para dar o meu testemunho para vocês. Eu conheci o trabalho da capelania através do meu orientador espírita, porque na época eu frequentava um centro espírita e ele me levou para fazer as visitas lá no Salgado Filho. Eu passei a frequentar as visitas, passei a fazer as visitas uma vez por semana e comecei a ter contato com outras pessoas de lá. Comecei a ver especialmente a visão de Jesus no trabalho sobre o Evangelho e comecei a me identificar bastante, porque também algumas coisas no Espiritismo já não estavam mais de acordo com o meu coração. Até que um belo dia o meu líder espírita perguntou para mim: "Você não está indo mais no centro?" Aí eu falei: "Ué, mas eu fui à igreja 3 vezes semana passada." Então eu vi que a coisa já tinha acontecido, a transição já tinha sido feita de uma forma muito suave e eu não tinha me dado conta. Então eu acho que foi Jesus que me encontrou nesse trabalho e me levou. E depois eu encontrei a ele e hoje eu sigo, na seara de Jesus trabalhando. Não é para pensar que de repente eu só vou doar ou só vou receber. Não. A troca acontece o tempo todo e isso eu acho o que é mais fascinante do trabalho. E há experiências que com certeza nunca vão sair da sua memória. Eu queria convidar as pessoas que assistiram e que foram tocadas para que participassem de alguma forma, contribuindo com essa missão. Então você pode ser voluntário, você pode contribuir financeiramente, ajudando os missionários, a continuar essa caminhada, e que também vai ser muito bem-vindo. E você, de alguma forma, você também vai estar ajudando nessa nossa campanha, nesse nosso trabalho, para fazer a obra de Jesus. A cidade clama. Quem responderá? Eu responderei. Então, voltando, pessoal, viu como é que foi legal? Viu como é que foi a transformação da Kátia? Ela era uma espírita e o Senhor, ela já tinha amor no coração em trabalhar pelas pessoas doentes, em trabalhar junto aos seus parentes, ajudando no que era preciso. E o Senhor, nesse caminho, a trouxe para o seu aprisco. E ela continua valorosa, continua firme, encontrou Jesus nesse trabalho e continua e nos convida a seguir. É esse o trabalho de Missões Rio. É poder preparar as igrejas agora para poder ir à frente nesses trabalhos, Se as igrejas não ajudarem, não apoiarem, 20 homens, 25 homens e mulheres não conseguirão dar conta disso. Eles precisam de um voluntariado grande que trabalha com eles, para que o trabalho aconteça nos hospitais, nos cemitérios, e nas escolas, e nos presídios, nos lugares de detenção de menores. Lembrando das 8 capelanias, a gente começa com a hospitalar, a gente vai para a prisional, depois a gente tem a educativa, nós temos a socioeducativa, nós temos a portuária, nós temos a prevenção à dependência química, nós temos a capelania dos enlutados e a esportiva, onde eu já tenho falado, e ao longo vou estar falando do trabalho de cada uma delas. E quanto ao nosso alvo, meus irmãos? Nosso alvo, nós tivemos 11 irmãos até agora que ofertaram até o final da campanha. Eu apresento para os irmãos até o dia 28 de setembro, Missões Rio e Missões Nacionais. Os testemunhos, os vídeos de trabalho dos nossos irmãos. E as ofertas vão até o 2º domingo de outubro ali, e tem irmãos que às vezes vão até o final, que fazem o alvo, refazem, porque o Senhor tem abençoado. Amados, é um desafio e é uma oportunidade de você ofertar. O nosso dízimo, ele é intacto. O nosso dízimo, ele é do Senhor. Nós devolvemos um pouco de muito que Ele tem nos dado. E Ele tem nos abençoado e nos amparado nesse momento de pandemia. E as nossas ofertas são ofertas de sacrifício. São ofertas de desafio. Então,
Se desafie, meus amados, fale com o Senhor. Esse é um propósito entre você e Ele, do seu coração e o dele. Eu não tenho dúvida nenhuma das bênçãos, né? A gente não vai barganhar com o Senhor. Ah, Senhor, eu vou te dar isso para o Senhor me dar isso. Jamais, até porque tudo é dele, como eu sempre gosto de reforçar. Então, essa oferta é de desafio, é uma oferta de amor, amados. Então, 11 irmãos ofertaram até agora R$ 5.700. E eu espero os irmãos. Falta muita gente, né? Porque a gente trabalha em média aí de 80 a 90 irmãos fazendo o seu alvo. Eu sei das grandes dificuldades, do problema que afeta o nosso estado e o nosso país. Mas Deus é fiel, tudo é dele. E Deus, ele irá de prover e não faltar nada para o seu povo. Por isso eu aguardo você, né? Você deve mandar um WhatsApp para mim, né? Coloca o seu nome, é simples, coloca o seu nome no WhatsApp e coloca o valor da sua oferta. Não precisa você dizer em quantas vezes, né? Eu só preciso desse agora, até porque a gente não está presencialmente, só preciso desse valor total que você vai dar. E aí você pode integralizar lá até o segundo domingo de outubro, até o final, você pode mandar a sua oferta. O importante é que você fale para mim. E você sabe que eu não fico, né? A gente não pega o nome do irmão e fica acompanhando se o irmão deu ou não. Esse é para aquele trabalho, né? Ao final de julho agora, eu pretendo fechar esse alvo para dar tempo dos irmãos formularem e fazer o alvo. E a partir de agosto eu começo a falar qual é o nosso alvo e quanto que a gente já tem em caixa. Para a gente nos motivar a fazer isso e a seguir. Essa igreja, a nossa igreja tem cumprido as suas metas. Nós temos sido reconhecidos por isso, a gente tem seguido em frente. O Senhor há de nos abençoar tremendamente. Então você manda lá para 988010636, que é o meu WhatsApp, e você coloca o seu nome e você manda lá o seu valor. Assim como 11 irmãos já fizeram. Eu aguardo. Não precisa ser hoje, no dia do culto apenas, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser qualquer dia que o irmão queira mandar. Meu WhatsApp está disponível 24/7. Você pode mandar porque eu vou anotar a sua oferta e vou trazer aqui. Então lembre-se, 11 irmãos até agora, R$ 5.700. Você pode também, quando for na igreja, o pastor Eduardo ontem me entregou 4 papeizinhos daquele que a gente entrega no culto, porque eu pedi para ele deixar lá na secretaria. Se você for na secretaria entregar seu dízimo, dar a sua oferta, você também pode preencher o papelzinho lá que ele vai me entregar, como ele me entregou de 4 irmãos ontem. Você pode fazer isso também. E você pode informar por e-mail, ou você pode mandar no WhatsApp financeiro da igreja também qual é esse valor. Informa lá, irmão Alexandre, a minha oferta para missões vai ser essa. Eu não tenho dúvida que o Senhor te recompensará grandemente, nada nos faltará. Muito obrigado, um bom culto a todos, uma boa noite, até domingo, quando a gente volta no culto da manhã, depois no culto à noite, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Meus amados, voltamos à palavra de Deus agora para nossa reflexão, nossa meditação, nosso entendimento. O texto é o texto de Mateus capítulo 25, do verso 31 ao verso 46. Mateus 25, 31 a 46. Vamos tomar a nossa Bíblia, né? Mateus capítulo 25, de 31 a 46. Acompanhem, ela vai passar na tela. Vamos com atenção ao texto que é necessário para a nossa meditação nessa noite. Diz assim: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uns dos outros à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai,
possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste. Precisei de roupas e me vestistes, estive doente e me visitastes, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente, ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome, não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolhestes, estive nu e não me vestistes, doente e na prisão e não me visitastes. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, deixastes de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Ovelhas e cabritos juntos não dá. Para alguns estudiosos, esse texto não representa uma parábola. Ela, de fato, é diferente das demais parábolas, mas para mim, esse texto é uma parábola. Aliás, essa classificação varia. Tem uma lista de parábolas com 30 parábolas, tem uma outra lista de fonte qualificada que diz que são 39. Temos aqui Jesus tomando uma figura para explicar um posicionamento, para trazer-nos uma ideia muito necessária, e para isso ele precisou tomar uma figura. Aliás, há necessidade de ressalvar-se que para uns esse texto representa o fim de todas as coisas e o início da plena inauguração da vida eterna com o reinado dessa eternidade, céu e inferno. Para outros, todavia, esse acontecimento aqui descrito inaugura o reinado do Senhor Jesus numa nova era, a era do milênio, que principia com a vinda de Jesus em majestade e glória e termina com o juízo final, sentado em seu trono branco, seguindo-se o estado eterno, céu e inferno. Ainda que se considere os bons argumentos, eu me identifico, eu me posiciono, que essa passagem retrata, aponta para o julgamento final, sem milênio, dando início ao estado eterno das nossas almas, em seu corpo imortal, no céu com Deus ou no inferno com Satanás. Para a nossa fala nesta noite, para a arrumação das nossas ideias, estou aceitando uma divisão por foco, e assim vamos trabalhar um pouco esse texto muito denso, muito cheio de informação e de doutrina. Primeiro, entendendo essa imagem. Cabritos e ovelhas, por vezes, pastam juntos na mesma área verde. Quando o pastor chama, as ovelhas atendem, os cabritos não, demoram muito. Ovelhas simbolizam os e as que confiam
e seguem. Cabritos são teimosos, rebeldes, dão muito trabalho. Ovelhas são mansas, obedientes e atendem. Veja como João coloca as coisas em seu capítulo 10, versos 3, 4 e 27. Diz assim: o porteiro abre-lhe a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, pois conhecem a sua voz. Estas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Cabritos precisam de muito esforço por parte do pastor para conseguir que eles caminhem. Os cabritos são beligerantes, desobedientes, destrutivos. Ezequiel 34, 17 já dizia assim: quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Daniel 8:21 traz uma imagem desastrosa da figura do cabrito ou do bode. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. É um texto figurativo, apocalíptico, mas essa era a imagem que se tinha. Os bodes eram considerados geralmente pelos antigos como um animal quase inútil, muito destruidor. Os dois animais dormiam em apriscos diferentes. Na chegada, o pastor dava um toque em cada um e desviava cada um para o seu aprisco. O lado direito era sempre considerado o lado de honra, o lado da bênção. Dizemos, fulano é o braço direito de cicrano. Estamos dizendo que fulano é ajudador, é proativo, né, de fulano. O texto revela que o Senhor Jesus está no céu à direita de Deus. Esse é o primeiro foco. Segundo foco, Jesus Cristo e o julgamento. Em todo o ministério terreno do Senhor Jesus, ele mostra o seu estado de humildade, e sua característica principal é do servo sofredor. Repetidas vezes, inclusive, ele pediu para não ser identificado, porque naquela hora o reconhecimento de sua deidade talvez causasse dificuldade no prosseguimento da sua missão. Agora, entretanto, o texto é claro, ele vem com poder e grande glória, ele retorna como um rei todo-poderoso e executará o juízo final. Em sua vinda, ele cumprirá a profecia de Daniel, em capítulo 7, verso 14, que diz assim: E foi-lhe dado domínio e glória, e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Nesse julgamento, ele será chamado rei e estará vestido de toda a autoridade. Mateus, Efésios, Apocalipse, João, Romanos e Coríntios, nessa ordem, nos vão contando essa história. Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Todas as coisas me foram entregues. Aos Efésios, em capítulo 1, 22, Paulo orienta assim: também sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Lá no fim, Apocalipse 19, 16. No manto sobre a coxa traz escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os crentes estarão também diante desse trono. Veja o que se diz em João capítulo 5, 28 e 29.
Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Paulo, aos Romanos e aos Coríntios, é enfático. Romanos 14:10 diz assim: pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. E aos Coríntios, segunda carta, capítulo 5, verso 10, ele diz: pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez, por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Há, todavia, uma diferenciação substancial, que diz assim, João 3,18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quando é que se crê? É agora. Naquele dia do julgamento, chegaremos crentes, tendo crido ou não. João 5,24 diz assim, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Eu vou explicar, aguarde. Não entram em juízo, não são condenados. Observe-se então Mateus, que nós lemos 25, 34 a 40, mais adiante eu volto a isso. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o rei lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes, note bem o texto, amados, sempre que o fizeste a um destes, meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então, a que serve então o julgamento final para o crente? Na volta do Senhor, alguns ainda estarão vivos, serão transformados e esses ouvirão a declaração do juiz. Os que já tiverem partido, todos, quaisquer que tenham sido a maneira como tenha partido, qualquer que tenha sido o motivo de sua morte, todos comparecerão e receberão o bem-vindo declarativo, já que todos deverão ouvir uma sentença pública. A justiça de Deus deve ser exibida publicamente para que ele seja glorificado. Esse cenário forense vai acontecer, precisa acontecer, mas poderemos chegar lá salvos ou perdidos. Terceiro foco, mal e sofrimento, conforto. Fome, sede, solidão, enfermidade e prisão. São males que alguns dentre o povo de Deus têm de suportar. Não esqueçamos que o texto fala, quando te vimos. O tratamento é desse modo. Tem diretamente relação com ele, que é na verdade relação com a causa dele, e todos que a abraçam. Corremos o risco de passar por essas situações e temos a oportunidade de atender e ajudar e socorrer os que estiverem passando por essas situações. Os discípulos, os de todos os tempos, os discípulos lá que andaram com Cristo, os discípulos que surgiram na história e nós, discípulos, de todos os tempos, devem agir em resposta aos problemas dos que passam fome e outras privações, porque ignorar tais necessidades resultará em punição eterna. Não é troca, faço isso para ser salvo, mas faço isso porque sou salvo. Quarto foco, serviço para Deus, mordomia.
Precisamos servir aos propósitos de Deus, isto é, o modo como damos destino qualificado ao dinheiro, aos bens, talentos, habilidades, competências que temos tido, recebido, adquirido, vale, na verdade, como ação da mão de Deus por nosso intermédio na sua obra. Jesus, ao longo do seu ministério, quer ensinando, quer praticando, enfatizou a necessidade dos sentimentos e obras de amor, de misericórdia, de generosidade. A base bíblica para isso é enorme. Vejam, por exemplo, apenas algumas citações e só em Mateus. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Em 8:17, para que se cumprisse o que havia sido falado pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Em 9:36, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Por último, texto muito forte de Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus filhotes debaixo das asas e não quiseste. Vida de compaixão, vida de serviço. Não era um mestre conceitual apenas. Não era alguém a deitar teologia apenas, mas alguém que trazia esse primado da fé, da doutrina, mas que se envolvia no serviço e na misericórdia. Isso reveste de autoridade esse direito que ele tem de pedir contas aos seus seguidores quanto ao traço da misericórdia e serviço. Não somos salvos para ficar alheiados. Não somos salvos para sermos introduzidos numa torre de marfim. Nós somos salvos para servir aos domésticos da fé. O texto menciona muito quando estes meus irmãos, mais pequeninos que tenham sido, mas também aos que se aproximam. Deve-se ressaltar com atenção que cada caso de necessidade apontado aqui, tive fome, sede, estrangeiro, vocês me deram de comer, serviram, trouxeram roupa. O que é isso? É o desempenho fiel de humildes deveres da vida cotidiana que é apresentado como razão para as palavras de congratulação e aprovação, para o especial convite para entrar nas moradas da felicidade ou, na falta disso, ser mandado para a morada de infelicidade. Ouçam essa interpretação, abram aspas. Em nossa vida diária, em vossa vida diária, em vossa vida diária e conduta diária, em que são com frequência chamados às pequenas coisas da vida, formastes prova de que sois meus verdadeiros discípulos. Portanto, eu vos chamo benditos. Fecha a citação. Isso bem pode ser um solene conforto para os que não se entendem possuidores de dons glamurosos, de dons tipo especiais, fora de série. Há abundante lugar para os que não ocupam os lugares nos púlpitos, os que não expulsam demônios, os que não falam em línguas, os que nem profetizam, nem fazem maravilhas, mas são fiéis no pouco, aspas, no pouco, cuidam dessas pequenas coisas. O que há de certo mesmo é que não há lugar para os gabolas. Mateus 7, 22 e 23 diz assim: naquele dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres.
Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Quem trabalha, serve porque trabalha, admirados ou não, estão sendo vistos pelo Senhor da glória. O que a gente tem aqui? Quando te vimos, quando fomos à prisão, quando foi que te demos boas-vindas? Quando foi que te vestimos? Quando foi que te visitamos? Quando? Em nosso percurso diário da obra, da causa do Senhor, quaisquer que tenham sido as nossas tarefas, por mais simples que julgamos ser, mas vistas pelo Senhor. Esses vitoriosos das coisas simples, assim viveram, porque nunca precisaram de holofotes, nunca precisaram de adulação. Viram sem que ninguém lhes mandasse, viram sem que ninguém os determinasse, os implorasse para fazer alguma coisa pela causa. Foram fazendo. Ao invés de apontar, foi feito, cadê? Eles se punham a fazer. Esses tais notaram a ausência daquele ou daquela que precisava de uma palavra de conforto, de uma atitude de compaixão, de misericórdia, de amparo, ajuda, socorro, visita, lembrança, solidariedade, ombro amigo. Tudo aquilo que se faz em prol dos discípulos de Cristo por amor a Ele é considerado como feito a Ele. Já pensaram? Então a sua tarefa de trabalho, supostamente simples, não glamurosa, pequena demais, está sendo feito para Ele. Vale destacar a expressão: fizeste a um destes meus irmãos, e ainda acrescenta: ainda que dos mais pequeninos. Quem me conhece sabe que eu me encanto com a passagem de Romanos, quando Paulo elogia a mãe de Rufo. Já falei isso 1 milhão de vezes. Porque ela tem para com ele apenas os cuidados, cuidado de mãe. E quanto vale esses cuidados, né? Parece que é só isso, mas não é só isso. Foi feito para ele, das pequeninas coisas. Esses 49 anos de vida pastoral, a completar agora em 4 de dezembro, eu já encontrei muitas mães de Rufo na minha vida, irmãos e irmãs que me deram um conforto na hora da necessidade, e eram ações muito modestas, talvez, se classificássemos assim numa escala de valores ascendentes. Mas como sou grato, até mesmo aquele chá de boldo que me deu uma tarde que eu estava, sei lá, eu acho que minha cara estava dizendo alguma coisa, eu cheguei para fazer uma visita na casa de uma senhora, bem simples, e ela olhou para mim e disse assim: pastor, o senhor não está passando muito bem não, né? Não, estou bem, irmã, está tranquilo. Espera aí. Era uma casa de quintal, ela foi lá atrás, eu fiquei na sala, daqui a pouco me chega ela com a caneca, com o bendito chá de boldo. E agora? Bebi tudo de uma talagada só. Mas sabe, fez um bem danado. Acho que meu fígado estava precisando daquela pancada do boldo. Mãe de Rufo, só pode ter sido mãe de Rufo. Quinto foco: bênção e maldição, céu e inferno. O relato é triste e chocante. 25:41. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O que temos aqui? Separação. Afastem-se de mim. Ouvirão essas terríveis palavras: afastem-se de mim, malditos.
O que é oposto do vinde a mim? Todos os que não chegarem ao céu, chegarem ao julgamento, preparados devidamente. Estes irão para o castigo eterno. Sua morada será fora do salão do banquete, da festa nupcial. Lembram-se da parábola das 10 virgens? Elas até ouviam o ruído da festa. Mas a porta estava fechada, né? A porta do céu um dia também estará fechada. Dentro estão os festeiros, o noivo, os convidados, a alegria, o banquete. Aqui temos uma associação, não é? Preparado para o diabo e seus anjos. Foi para isso que foi preparado. Associação com a mais repugnante de todas as companhias. Os maus habitarão para sempre com o diabo e seus anjos, para quem o fogo eterno fora preparado. Fogo, para o fogo eterno. Por toda a Bíblia a descrição é sempre um lugar de chama, fogo, e eu separei duas para ilustrar isso. Isaías 33:14 assim: os pecadores de Sião se assustam, o tremor apoderou-se dos ímpios, quem de nós pode habitar com o fogo consumidor? Quem de nós pode habitar com as labaredas eternas? E Apocalipse 21:8, e a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda vinda. Esse é o lugar onde os espíritos maus estarão para sempre. Estarão lá, Judas diz assim, guardados em cadeias eternas, não saem. Para os impenitentes, a negridão das trevas está reservada para sempre, e é Judas ainda que diz assim, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. Além de ser lugar descrito como de escuridão, também em vários lugares associa outros dois conceitos como o do fogo, ou seja, a ira divina, a angústia. Fogo e angústia, um lugar de tormento. Concluindo, assim Jesus terminou o seu 6º discurso. Daí um pouco ele vai enfrentar, uns dias, né, a crucificação. Haveria muito, ou há muito o que falar nesse texto e levantar muitas questões, e eu tenho certeza que ao falar nesse tema, algumas coisas ficam mexendo com a nossa cabeça, e a gente vai ter tempo numa outra ocasião para tratar disso. A seguir vem o processo, dias depois da crucificação. Como terminamos? Que nós temos uma grande e crescente responsabilidade nos eternos planos de Deus e, por fim, nós seremos eternos também. Que dizer-se salvo, compreende uma vida que se expressa em serviço e misericórdia. Eu acho que esses 2 trilhos, entre outros, né? Esses 2 trilhos são de grande relevância. A vida cristã se traduz em serviço e misericórdia. O que a salvação menos é vida contemplativa, egocêntrica, egolátrica. Salvos, trabalhamos pela salvação e muito mais do que imaginar que o inferno é desastroso, terrível, muito mais é imaginar, infinitamente mais é imaginar que o céu é um lindo lugar. E é para lá que estamos caminhando. E lá alguns já estão, com os quais nos encontraremos no dia do julgamento. E então possuiremos para todo sempre nosso corpo imortal na presença de Deus. E infelizmente, alguns, talvez muitos, lá não estarão.
A Bíblia diz que espaçoso é o caminho, largo é o caminho, que conduz à perdição, e muitos há, que por ele entram. Alicercemos nossa fé. Vamos intensificar o nosso trabalho, sabendo que Deus, em Cristo Jesus, nos contempla cada dia, ainda que nós possamos dizer que são pequenas coisas, mas nessas pequeninas coisas, fazendo para o reino, fazemos para Ele. Que Deus nos ajude, nos abençoe. Amém. Meus amados, após a exposição da Palavra de Deus, nesse texto de muitas questões, não é? Mas vamos trabalhando aos poucos. Nós temos agora o nosso momento de oração. Eu sei que muitas pessoas aguardam essa hora, a citação dos seus nomes. Pode ser que eu fale em alguns deles, peço perdão, me corrijam aí pelo chat, quem eu deixar de falar. Mas temos os seguintes, e é uma lista grande. Então, porque temos muitos nomes a citar, vá anotando no seu coração e vai já intercedendo pelos nomes e situações que passo a descrever. Continuo lembrando que a irmã Inalda dos Santos Barreto tem pedido orações por sua irmã Glaucineide Gomes de Moraes, que está em tratamento de câncer. Uma outra sua irmã, a irmã Edneida Gomes dos Santos Sales, que é da nossa igreja, nesta semana precisou de atendimento hospitalar. Oremos pela Edneide. Sempre vou lembrar de Javé Berlanda, sempre vou lembrar, oremos por ele sempre. Também Antônio Pacheco, por quem temos feito lembrança sempre, né? Oremos por ele. Mancélia Regina Mota, pastor Anésio Sarmento, fui informado de que está tendo algumas melhoras, continuemos orando por ele, é um grande amigo da nossa igreja. Oremos por Marina Borges, saúde e conservação do seu emprego. Juarez Pereira Garcia pede pela libertação de suas dívidas. Agradecemos que a irmã Dinorá Ferreira está melhor, está em casa, depois daquele processo de queimadura, atendido no hospital lá em Campos, está bem. Irmã Helenéia Quirino, lembrando de pedir orações por duas irmãs, Helenice, hospitalizada, e a Merita, também pede por Teodora Siqueira, por sua tia, que está residindo num abrigo lá em Vila Velha. A irmã Tânia Fritz pede por sua irmã Sueli, em tratamento de câncer, e também por sua mãe, Maria Deschamps, está se convalescendo de enfermidade. A irmã Esmerina Fernandes de Souza agradece as orações e nos informa das melhoras do seu irmão Sebastião e das melhoras da Clarice. Graças a Deus, vitória. Enviado pelo chat, irmã Helenice Mendonça Moraes, acompanha nossos cultos lá da região dos Lagos. Ela pede oração por sua cunhada chamada Marise, enfrentando tratamento quimioterápico. Irmão João Carlos Duarte Gil continua pedindo por sua prima Patrícia e algumas dificuldades graves na sua vida conjugal, na sua vida familiar. Irmã Heloísa Leitão por uma amiga chamada Maria José, também tratamento quimioterápico. Casal Birajara e Catarina, ambos precisando dos nossos cuidados, vivendo um momento de enfermidade. A irmã Maria Pereira de Oliveira, da nossa igreja, passou por cirurgia nesses dias de isolamento, está em casa, precisa das nossas orações e dos nossos cuidados, via telefone, irmãos, ajudando no seu conforto. Irmã Marli Frota Baraúna pede orações a seu favor e da sua família. Eu quero pedir que a igreja ore agradecida pela excelente cooperação que tivemos domingo, quando foi necessário realizar a nossa assembleia de modo virtual. A igreja respondeu muito bem, maduramente. Eu reconheço e agradeço essa maturidade, bem como de todo o povo que ajudou. Não vou citar nomes, seria um risco muito grande, mas muita gente ajudou, muita gente multiplicou, e na hora da assembleia o grupo estava muito bom, muito além do que a gente precisava, mas foi bom, todos tomaram conhecimento. Sigamos orando, irmãos, pelo retorno das atividades presenciais da igreja, sigamos em oração pela Convenção Carioca, pelo lançamento da nossa campanha ocorrido domingo passado, a boa palavra que tivemos, e também
vamos pedir que as autoridades possam ter discernimento para conduzir essa questão que a gente vive. Oremos pelo país, irmãos. Eu fico, quando vejo noticiários, ouço a informação de que o patamar de óbitos não desce, está se mantendo alto, diferente até de outros países. Isso incomoda terrivelmente. Muitos brasileiros estão indo embora. Vamos orar por essas famílias, pelas famílias da igreja, por tudo, enfim. Uma lista grande, não é? Mas é a necessidade. Enquanto eu falei, você estava colocando isso diante de Deus. Então nós vamos agora nos dirigir a Deus em oração e eu vou pedir que o pastor José Gonçalves Ferreira nos dirija nessa oração de intercessão. Oremos pelas famílias, por todos esses nomes e que Deus seja bondoso, como sempre é, dispensando o seu favor e a sua graça em cada situação. Oremos, pastor José Gonçalves. Oremos. Eterno e glorioso Deus, na Tua presença, Senhor Deus, estamos neste momento reunidos, curvados, Senhor Deus, diante de Ti. E a Tua palavra nos diz que antes de nós te pedirmos qualquer coisa, Tu já sabes, Senhor. Mas nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas necessidades. Senhor, que o Senhor possa estar abençoando agora esse culto de oração, abençoando os irmãos presentes, aqueles que estão ausentes. Senhor, esteja abençoando aqueles que estão enfermos. Visita, Senhor Deus, neste momento, nos seus lares, nos hospitais. Senhor Deus, dá um alento, força e condições dos teus servos caminhar nas tuas veredas, na glorificação do santo nome. Abençoa a tua igreja, abençoa o ministério do teu servo, pastor. Senhor, cada dia o Senhor esteja sustentando a ele e junto com a sua família, para estarem, ó Deus, sempre presente na direção desta igreja, administrando, Senhor, a tua palavra aos nossos corações, atendendo às nossas necessidades, Senhor Deus, espirituais. Há um hino clássico para os nossos cultos de oração que vamos cantar em suas 3 estrofes nessa hora. Bendita hora de oração. Nos acompanha, não é? Na história, sempre ele aparece nos nossos cultos de oração e tem muito sentido. Cantemos Bendita hora de oração. Senhor.
Chegando, irmãos, para o final do nosso culto, quero só acrescentar um convite. Domingo que vem pela manhã, domingo 19, nós retomamos a abordagem do tema do aniversário. A primeira ocasião não tivemos um pregador, temos agora, para essa e para as outras vezes, será o pastor Diogo da Cunha Carvalho. O pastor Diogo da Cunha Carvalho será o nosso pregador desse próximo domingo de manhã e mais 2 outras oportunidades, no total de 3, dando aprofundamento ao tema do aniversário da igreja, momento em que pregou o pastor César Novaes. Então vamos agora, agradecidos, encerrar o culto, que Deus dê um restante de semana muito abençoado. Obrigado porque o irmão acompanhou o culto, obrigado pelos amigos também. Sigamos confiantes. Não nos assustemos com a palavra forte que esse texto nos traz, porque nós temos um consolo, uma alternativa, é crer e servir ao Senhor, então nada nos assustará. Que Deus abençoe, boa semana a todos. Dando sequência às atividades do calendário da igreja, a divisão infantil realizará a Escola Bíblica de Férias online, com o tema Tudo é Possível com Deus, nos dias 23, 24 e 25, às 14h30, estaremos oferecendo uma programação especial para as crianças. E no dia 26, no culto da manhã, teremos o encerramento. Contamos com a sua ajuda para envolver as crianças nessa atividade. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19h. E às quartas-feiras, às 20h, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.